Tá rolando cada coisa louca na Fórmula 1 que você não vai acreditar. Estamos falando de negociações polêmicas que podem virar a Fórmula 1 de cabeça para baixo, problemas que estão complicando a vida de times favoritos e o futuro de alguns dos maiores nomes da categoria sendo definido agora. É sério. Se você acompanha a F1, isso é essencial. E olha só, temos notícias do Gabriel Bortoleto que vão te deixar ligado no que esperar para 2026, curiosidades sobre a McLaren que ninguém estava esperando, e conversas que estão acontecendo nos bastidores e que podem mudar tudo. Se você quer estar por dentro de tudo que está acontecendo de verdade, dá um like aí, se inscreve no canal porque aqui a gente traz todos os detalhes sem enrolação e vem comigo que a gente desvenda tudo isso. Bom, vamos começar esse vídeo falando um pouco sobre a equipe de Gabriel Bortoleto, a Sauber, que no ano que vem vai se chamar Audi. Afinal, a equipe começou a testar seu carro para a temporada 2026 da F1. De acordo com as informações reveladas pelo site alemão Automotor und Sport, os dois pilotos, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, já estão testando no simulador e fazendo os primeiros ajustes no novo projeto da equipe. Com esses testes acontecendo desde meados de setembro, marcando o início oficial do trabalho da Audi sob o novo regulamento técnico da F1. Hülkenberg explicou que ainda é cedo para tirar conclusões sobre esse carro, já que ele ainda está em fase inicial de desenvolvimento e, segundo ele, os testes são apenas uma pequena amostra do que vem pela frente e a equipe ainda tem muito trabalho a fazer antes de chegar a resultados concretos. Falando sobre a temporada 2026, caso você não acompanhe a Fórmula 1 há muito tempo, teremos mudanças importantes no ano que vem, com novas unidades de potência, que são os motores, que usarão bem mais da parte elétrica e funcionarão com 100% de combustível sustentável. E além disso, o efeito solo será eliminado, o DRS deixará de existir, sendo substituído pelo Manual Override Mode, um sistema de aerodinâmica ativa que vai ajudar nas ultrapassagens, e várias outras mudanças esperadas. E enquanto algumas equipes, como a Mercedes, já testam seus carros há meses nos simuladores, a Audi, assim como outras equipes menores, decidiram começar um pouco mais tarde. E segundo Hülkenberg, o atraso foi estratégico para evitar conclusões erradas baseadas em dados incompletos, já que o regulamento ainda estava evoluindo e tinha muita coisa sendo preparada dentro da fábrica da Audi, inclusive do simulador. E de acordo com o Automotor und Sport, os engenheiros da Audi estão se dedicando para tornar o seu simulador o mais próximo possível de uma experiência real, mas só terão uma conclusão sobre se isso está no caminho certo ou não quando levarem o carro diretamente para a pista. Outras equipes, como a Haas, devem iniciar seus testes virtuais apenas depois do fim da atual temporada em Abu Dhabi, com a Audi acelerando os preparativos para tentar fazer bonito logo em sua estreia. Lembrando que em janeiro já teremos carros na pista e aí sim poderemos ter as primeiras informações oficiais sobre quem está bem e quem deixou a desejar nesse novo regulamento. Mas me diz aí, como estão as suas expectativas para Audi e para Gabriel Bortoleto no ano que vem? Acha que dá para sonhar já em alguma coisa melhor ou é muito cedo? Continuando nosso giro de notícias, vamos falar agora sobre a McLaren, a favorita dessa temporada para os dois títulos, já tendo conquistado o título de construtores e agora buscando o título de pilotos, que está bem encaminhado, mas a equipe tem sofrido um pouco nas últimas semanas. E um dos problemas que acabaram aparecendo tem sido os pitstops. Afinal, durante essa temporada, tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri perderam muito tempo em várias corridas por causa de paradas lentas nos boxes. No GP de Singapura, Piastri teve um pit stop de 5.2 segundos e já na Itália, Norris ficou com 5.8 segundos. O que gerou até uma polêmica ali sobre as ordens de equipe, colocando os pilotos numa situação complicada e isso atrapalhando um pouco as estratégias. O curioso é que, apesar das falhas, a McLaren também fez os pitstops mais rápidos do ano, incluindo o recorde de Piastri em Monza, com apenas 1.91 segundo. Ou seja, o problema não é a falta de capacidade, mas sim a falta de consistência. De acordo com o chefe da equipe, Andrea Stella, o principal desafio está no design das pistolas de roda, ou seja, da ferramenta que os mecânicos utilizam para desparafusar e parafusar as rodas, que tem tornado o trabalho deles bem mais complicado. Stella, uns tempos atrás, revelou que eles identificaram um problema nessas ferramentas e que algumas correções seriam trazidas, mas agora informações apontam que parte delas só serão aplicadas na próxima temporada.
A McLaren tem trabalhado internamente para minimizar as falhas com testes e treinos constantes na fábrica e, segundo Stella, é um processo amplo e detalhado que envolve revisão, prática e planejamento para o futuro. E outro ponto que ganhou destaque foi a discussão sobre se os pitstops lentos estariam prejudicando mais um piloto do que outro. Mas a McLaren analisou todos os dados e garantiu que não há favorecimento entre Norris e Piastri. E os tempos médios de parada dos dois estão praticamente iguais. Bom, mesmo com todas essas dificuldades e alguns problemas só sendo solucionados no ano que vem, a McLaren segue confiante tanto para resolver essa falha como para continuar brigando na parte de cima do grid nesse restante de ano, mesmo vendo a Red Bull e a Mercedes se aproximando nas últimas corridas. Então me diz aí, acha que veremos título realmente de Norris ou Piastri nesse ano, ou você ainda acredita em Max Verstappen nessa reta final? Tem que aposte que ele será o campeão, me diz aí sua opinião. Bom, fechando esse vídeo, vamos falar sobre Christian Horner. Lembrando que uns dias atrás trouxemos a informação aqui no GP em Casa de que existiu o interesse da Ferrari no ex-chefe de equipe da Red Bull. E agora, de acordo com o Daily Mail, as conversas entre Horner e a Ferrari estão realmente em andamento. Essas informações começaram a circular com o portal F1 Insider, que revelou que Horner, demitido da Red Bull após 20 anos e 14 títulos, estaria em negociação para assumir uma nova equipe, com a Ferrari estando interessada, e agora, o Daily Mail, um dos mais renomados da imprensa britânica, reforçou que os contatos são reais e têm avançado, com alguns detalhes sobre os bastidores dessa possível mudança que pode acontecer em breve. De acordo com a publicação, o britânico de 51 anos estaria sendo cotado para substituir Frederic Vasseur, atual chefe de equipe da Ferrari, com fontes próximas afirmando que o presidente da Ferrari, John Elkann, não está mais totalmente satisfeito com o desempenho da equipe, que vive um momento onde não consegue mais evoluir. A Ferrari não vive um bom momento nem com Leclerc nem com Hamilton, e o clima dentro da equipe é de muita cobrança. Então, Elkann busca um nome forte para liderar um novo ciclo, e Horner se encaixa perfeitamente nesse perfil, com uma carreira marcada por sucesso absoluto e pulso firme. Sob o comando de Horner, a Red Bull conquistou 14 títulos mundiais, 8 de construtores e 6 de pilotos, com vitórias históricas de Sebastian Vettel e Max Verstappen, e ainda assim, a relação com a equipe azedou depois de algumas polêmicas e ele acabou sendo demitido nesse ano. E o Daily Mail também revelou que Horner aceitou sair antes do previsto de seu contrato com a Red Bull, que ia até 2030, abrindo mão de parte da indenização para isso, recebendo cerca de 60 milhões de euros em vez de 110 milhões que teria direito, caso ele esperasse até o fim do vínculo. E ele fez isso com a ideia de voltar para a F1, se possível, já em 2026, ano de uma mudança no regulamento e o início de uma nova era na categoria. Por enquanto, Horner não comentou publicamente os rumores, mas a mesma reportagem garante que ele está sendo procurado por outras equipes do grid, o que reforça a tese de que seu retorno ao paddock é apenas uma questão de tempo. Se a negociação com a Ferrari avançar, será uma das grandes reviravoltas aí da história recente da F1, já que ele foi um dos responsáveis por construir o império da Red Bull e pode agora justamente tentar reerguer a lendária equipe italiana. Bom, vamos ficar de olho por aí, mas me conte nos comentários, acha que essas conversas vão avançar e acha que Christian Horner na Ferrari é uma boa opção, a Ferrari está analisando corretamente ou não? Deveriam manter as coisas do jeito que está na equipe italiana. E é isso, galera. Vimos que 2026 promete ser completamente diferente com todas essas mudanças aí vindo por aí. A McLaren está sofrendo com seus pit stops, mas segue na briga. E as conversas envolvendo Christian Horner estão avançando de forma séria. Sério mesmo, pode ser que estejamos vivendo um dos maiores shifts da história recente da F1. Agora quero ouvir você. Será que essas negociações realmente vão sair do papel? O Horner consegue tirar a Ferrari desse momento complicado ou vai ser mais uma que não decola? E aí, você acredita que a McLaren consegue os 2 títulos ou a Red Bull e Mercedes conseguem frear a festa deles? Comenta aí e manda sua opinião nos comentários porque a gente adora ouvir o que vocês têm a dizer. Se esse vídeo te ajudou a ficar por dentro de tudo, deixa seu like aí para apoiar nosso trabalho. Se inscreve no canal porque a gente traz isso todo dia com informações confiáveis e sem enrolação. Compartilha esse vídeo com quem é fã de F1 porque isso é muito importante para a gente. E bora pro próximo vídeo que temos muito mais ainda para conversar sobre a Fórmula 1. Valeu demais!